Estamos aqui começando mais um vídeo, sim, começando um videozinho aqui. E hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, é o início da nossa semana, né? Então, na segunda, na sexta, eu trabalho de casa, né? Trabalho home office. E terça, quarta, quinta a gente vai pro escritório. Então hoje é dia de trabalhar de casa. Então eu aproveito ali uns 30, 40 minutos antes de bater ponto e começar a trabalhar, para dar uma estudada, ver alguma coisa assim no YouTube, de alguma mecânica, alguma coisa que eu tô querendo fazer, algum estudo em si. Eu tava antes tentando fazer ali a prática de todos os dias tentar estudar um pouquinho de inglês, mas eu confesso, eu tô ramelando nesse ponto aí e eu preciso voltar a estudar. Então, além do cronograma aí, vou começar a fazer um planejamento de cronograma tanto de estudo quanto de... como é que fala? De produção. Então eu vou gravar algumas coisas e mostro pra vocês. Então é isso aí. Então começando mais um dia! Basicamente minha segunda começou uma loucura. Já tive documentação pra ler, tive a daily, tive diversas coisas aqui. Em relação à documentação, eu tenho que fazer uma análise do que está sendo pedido para ver se não gera nenhum problema pra gente em relação ao desenvolvimento, né? Desenvolver o que está sendo solicitado. Mas, além disso, teve os outros pontos que eu já estava trabalhando. Então, assim, normalmente é uma loucura. Agora, parei aqui para almoçar. E então eu vou garantir aí meu descansozinho, comer. E garantir que eu consiga refrescar a mente. Porque ler documentação talvez seja a parte mais chata, mas também é a parte mais importante. Porque o que está na documentação é o que normalmente você tem que entregar. Mas assim, claro que às vezes tem algum problema, porque às vezes quem está fazendo a documentação também não entende muito do sistema. E aí coloca coisas que não tem jeito de fazer, ou que para fazer a gente teria que implementar, inventar, né, criar, ou às vezes a gente vai na base do gambiration, né? Mas assim, é um processo que faz parte. E por isso que é importante, às vezes, mesmo que você não seja da área de requisito, seja importante você ler documentação, escrever documentação dos seus próprios projetos, porque isso vai ajudar você a, quando você chegar no mercado de trabalho, receber uma documentação e entender o que ela está dizendo, né? E saber questionar. O único problema é esse, que às vezes você vai questionar, a pessoa pode não gostar muito, no meu ponto de vista, às vezes pode acontecer isso, porque você questionar algo que o outro fez, se o outro não tiver ali uma inteligência emocional, ele pode ficar com raiva de você. Então tem vários processos que meio que entram como um conflito na hora de você estar trabalhando. Mas assim, não é só no desenvolvimento de sistema não, documentação, que é o nosso GDD, também é importante aí para a área de games. Então assim, vou falar sobre documentação de jogo. Eu já tenho acho que alguns vídeos que saiu aí no canal, ou vai sair, mas assim, é extremamente importante. E tanto você entender, ler para entender, quanto você fazer para você ter a prática de ler e tudo mais. É um processo assim que vale a pena. Então deixa eu ali pegar minha comida, porque eu tô com fome. Não tá fácil não, viu? Mas eu terminei de ler a documentação, já fiz o levantamento das coisas que vão ser necessárias ali pra gente poder meio que desenvolver o que precisa. E assim, eu particularmente acho isso uma parte um pouquinho chata, digamos assim, na parte de desenvolvimento, mas é uma coisa necessária. Como eu falei no momento anterior, né? É interessante você saber ler uma documentação e também saber escrever uma documentação, porque isso vai facilitar o processo de desenvolvimento, principalmente se for você que for desenvolver, né? Então você acha que não, é porque eu que vou desenvolver, não precisa detalhar uma mecânica, não precisa detalhar um requisito, né? Uma obrigatoriedade, não precisa, porque eu que vou desenvolver eu já sei. E eu falo isso por experiência própria, porque eu já desenvolvi
documentação de sistemas, já desenvolvi sistemas sem nenhuma documentação, já dei manutenção em sistema que não tem documentação, já dei manutenção em vários códigos que não tinham um comentário do que aquela função fazia, e aí tinha função do tipo função para qualquer coisa, digamos assim, porque a pessoa não deu um nome claro para a função. Então você não sabia o que aquela função queria dizer ou o que aquela variável queria representar. Por exemplo, tinha uma variável chamada A. Mas A o quê? Campo de nome, CPF, não importa. Porque era só, tinha lá A. Então, assim, basicamente, eu penso muito nessa questão quando você está desenvolvendo um projeto. E assim, por ser a parte chata, muitas vezes as pessoas deixam de lado esse processo. E aí é onde que tem o grande problema, você deixar de lado porque é uma coisa chata. E aí você não faz e depois faz correndo para se adaptar ao que você desenvolveu. E não o contrário, a documentação para você desenvolver o que precisa. Aí você desenvolve aquilo que você quis e depois você faz uma documentação que adapta aquilo que você desenvolveu. É muito complicado isso. Mas assim, é um processo que demanda tempo para você ler, estudar. E assim, pra mim é um pouco mais difícil também, porque algumas coisas eu acabo tendo que ler mais de uma vez, né? É uma dificuldade que eu tenho, assim, de, tipo, às vezes eu leio e aí eu como palavras, alguma coisa assim. Talvez seja uma dislexia, sei lá, vai saber, né? Tudo pode acontecer, né? E aí eu faço esse processo, assim, um pouquinho mais demorado. Mas pelo menos eu levanto realmente os pontos, faço a análise ali um pouco mais criteriosa. Não que não vai aparecer alguma coisa que eu não peguei, porque às vezes você pode ler e não pegar nada assim, e depois na hora que você está desenvolvendo o buraco é bem mais embaixo. Aí às vezes você pega uma documentação que está totalmente incompleta e aí você não consegue progredir, né? Você acredita e fala, isso aqui tá mais ou menos, dá pra gente fazer. E aí quando chega parte que estava faltando da documentação, o negócio o buraco é bem mais embaixo. Então assim, sempre que possível, documente o que você quer. E aí, nessa questão de documento vindo pro lado de desenvolvimento de jogos, a gente tem o nosso GDD, que é uma das partes importantes que a gente tem na questão de quando a gente vai desenvolver um jogo. E aí, muitas vezes a gente não faz esse GDD e às vezes as coisas desandam, ou você não consegue entregar, ou você desanima e engaveta o projeto. Por quê? Porque você não dedicou um tempinho ali para levantar todos os pontos que você precisa para que o seu jogo saia do papel. E aí a gente começa com a documentação. Então por isso que eu acho que ela é bem importante. Mas é aquele negócio, infelizmente chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu vou tomar um café, né? E com isso nós finalizamos mais um vídeo. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, que deixou seu comentário, que compartilhou o vídeo aí com os amigos, que também coloca aí, se você gosta ou não de fazer documentação, de ler documentação. E lembrando, se você também quer desenvolver jogos do absoluto zero, NanoClass, link na descrição, promoçãozinha porreta lá, e você vai desenvolver vários jogos do zero. E aí, para você criar outros jogos baseados naquilo que você desenvolveu, dá uma conferida no link. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!